Durante uma invasão ao planeta Terra, 5 guardiões partem para a batalha. Esses eram os famosos Power Rangers Força Kizuna, que sem hesitar, convocam suas feras Kizuna. Nesse momento, os 5 saltam para dentro dos Zords, que em seguida iniciam o processo de formação do Megazord. Rapidamente, o grupo parte com tudo para cima do grande vilão dos Terminus, mas assim que desfere seu ataque certeiro, eles recebem um contra-ataque em seu Zord, o que deixa a maioria deles incapazes de lutar. No entanto, Red, o líder deles, decide seguir sozinho, mas a Amarela e a Rosa lhe pedem para ter cuidado. Rapidamente, Red parte sozinho confiante em sua vitória. Em seguida, ele chega até o salão do vilão, onde o mesmo lhe pergunta do porquê está sozinho, quando fez tantos discursos sobre o poder dos laços. Em resposta, Red lhe diz que nunca estará sozinho enquanto carregar os sentimentos de todos. Nesse momento, tanto Red quanto o Rei dos Terminus partem com tudo um contra o outro. Mas mesmo que Red tenha sido acertado, ele se força a continuar, até que finalmente conseguiu vencer o Rei dos Terminus. No entanto, isso teve um grande preço. Ainda assim, ele está feliz por ter conseguido transmitir esperança a todos que ficaram, mesmo que seu desejo fosse passar mais algum tempo com todos. De repente, ele colide com o chão, o que lhe deixa feliz por ainda sentir algo após sua morte. Cortamos para 6 meses depois, onde um grande golem de ferro testa novos aventureiros para o grupo de uma maga turbinada, com muito respeito. Essa era a duquesa Hydra Arvono. Ela então ordena que ambos sejam levados para fora. Em seguida, ela se vira para o quadro de seu pai, e diante dele, ela promete recuperar a posição do cetro real de sua família, mas seu mordomo a diz que ainda tem um aventureiro para fazer um teste, mas assim que ela diz que é mais um inútil, seu mordomo a diz que ele foi muito bem recomendado pela guilda. Ainda assim, ela insiste que é mais um idiota, quando de repente, o golem atravessa a parede com tudo. Um jovem então surge dizendo a eles para correrem enquanto ele lida com o golem, mas a duquesa lhe diz que ele é seu criado de teste. Surpreso, Red a diz que entendeu que o teste já estava acontecendo. Em resposta, ela lhe diz que foi ele que queimou a largada. Rapidamente, Red não perde tempo, e logo ativa seu morfador. Ao ver a cena, a turbinada se pergunta o que é esse relógio falante e esses movimentos estranhos, mas ela fica mais surpresa assim que nota que ele se transformou. No entanto, ela lhe avalia e nota que não existe nenhuma emissão de mana, o que significa que não é magia, mas algo que já a superou. No entanto, à medida que Red realizava seus ataques, ela se perguntava de onde estava vindo essa voz de narração, e do porquê ele usa nomes tão bregas em seus ataques, mas assim que ele termina, ele pergunta se passou. Em resposta, ela lhe diz que sim, o que lhe deixa feliz. Red então se apresenta como Azagaki Togo, mas todos lhe chamam de Red, o qual ela entende o motivo. Hydra então se apresenta e apresenta seu mordomo Poseidon. Em seguida, Red explica que veio de outro mundo. Surpresa, Hydra entende o motivo de seus poderes estarem além das leis desse mundo. No entanto, ela revela que existem inúmeros documentos de heróis que vieram de outro mundo, assim como o grande herói que selou a Rainha Demônio. No entanto, Hydra lhe pergunta do porquê usa esse vermelho brega. Em resposta, Red diz que o vermelho é o favorito das crianças. No entanto, Hydra não dá muita bola para sua justificativa, e decide dizer a ele qual é a sua missão. Ela pede para que ele colete um pouco de mana de metal nas ruínas de Vakenar, mas ao vê-lo confuso sobre o pedido, o mordomo explica que mana de metal é um cristal recentemente descoberto que flui sobre a Terra, e assim que encontra uma forma de chegar à superfície, ele se cristaliza. Hydra finaliza dizendo que precisa de alguns desses cristais para estudar se eles podem ou não apresentar algum risco ao reino, e então reportar ao rei. Ao ouvi-la, Red fica contente por saber que ela é uma protetora igual a ele. Rapidamente, Red surpreende ao sair pela janela e se transformar. Nervosa, ela corre até ele lhe dizendo que se continuar conjurando coisas desconhecidas, ele que terá que ser estudado. Em resposta, Red a segura pela cintura para saírem voando. Minutos depois, eles finalmente chegam em segurança, mas Hydra lhe diz que durante todo o caminho, os pássaros que ele derrubou eram monstros de alto nível. Ainda assim, Red não liga muito e segue em frente. No entanto, dentro da masmorra, Hydra fica desanimada ao ver que o tempo que ela levou para derrotar Red derrotou vários, mas algo lhe chama a atenção, principalmente o nome dos ataques de Red, como explosão de presente de noivado, pedido de casamento, e raios casamenteira. Mas assim que ele vence todos, uma explosão ocorre ao fundo, o que a deixa surpresa, mas ao ver como ele lida com monstros sem medo, ela lhe pergunta se ele enfrentava monstros no outro mundo. Em resposta, Red a diz que lutou contra uma organização que queria roubar os laços das pessoas, para assim conquistarem o mundo. Esses eram os exterminadores de relacionamentos. Mas para proteger o mundo, 5 guardiões nasceram, e juntos surgiram o Esquadrão Kizuna.
No entanto, ele revela que fazem 6 meses desde a última vez em que se viram. Surpresa, Hydra lhe pergunta do porquê ainda não voltou para seu mundo. Em resposta, Red diz que passou os últimos 6 meses vagando por todo esse mundo em busca de encontrar uma maneira de voltar. Mas à medida que via a necessidade de ajuda das pessoas, ele percebeu que existe um motivo para o Kizuna Vermelho ter vindo para esse mundo, então ele não pretende voltar até que consiga cumprir esse propósito. Em seguida, Hydra revela que seu maior objetivo é restaurar a posição de sua família com o cetro real, um item dado ao melhor mago do reino, assim podendo voltar a garantir que o estudo da magia seja para um futuro benéfico a todos. Mas há 10 anos, seu pai, que carregava o título de cetro real, foi derrotado, e como resultado, ele perdeu sua posição e todos foram banidos do reino, deixando o atual portador do cetro monopolizando a magia para a ordem dos cavaleiros e aristocratas, o que resultou no uso da magia para guerras e dor. E por isso, deseja restaurar sua posição para trazer a paz novamente. Ao ouvi-la, Red fica encantado com seu motivo. Em seguida, ambos logo encontram vários cristais, o que deixa Hydra desconfiada. Afinal, mas parece que alguém os deixou ali propositalmente. De repente, um grande dragão surge atrás dela. Por sorte, Red a salva. Mas seu movimento deixa suas costas expostas. Ainda assim, mesmo ferido, Red decide seguir em frente, mas quando ela tenta lhe impedir, Red diz que se apaixonou por seu sonho de proteger a todos, e por isso, irá lutar para que ele se realize. No entanto, sua motivação é grande demais para Hydra suportar. Ainda assim, Hydra lhe diz que ele é muito grande para ser derrotado. Em resposta, Red diz que tem um plano, mas precisa da sua ajuda para isso. Rendida, Hydra decide confiar nele. Nesse momento, Red convoca seus Orcs para a batalha, o que faz Hydra desistir de tentar entender de onde eles vêm, mas sua curiosidade a fazem perguntar onde estão. Em resposta, Red diz que seus feras Kizuna nasceram do desejo de proteger os laços, e quando estão unidos, são invencíveis. No entanto, ao ver que seus feras Kizuna estavam perdendo, Red percebe que o poder ainda precisava ter mais ligação. Ele então puxa Hydra para perto, assim aproximando seus laços como um só. Nesse momento, o Megazord dispara um grande raio de energia, que permite que ambos vençam o dragão. Dias depois, Hydra vai até a guilda atrás de Red. Ela revela que decidiu se tornar uma aventureira, para que assim, possa estudar seus poderes de perto e unir eles à magia, assim criando uma magia que dê acesso a outro mundo. Mas quando ele faz cara de confuso, timidamente ela diz que deseja criar um grupo com ele. Contente, Red diz em voz alta que o motivo de ter vindo a esse mundo foi para conhecê-la. Essas palavras a deixam envergonhada. Em seguida, Hydra decide fazer alguns testes com ele para saber mais. No entanto, ela precisa coletar algumas amostras para ver se ele ainda possui mana, mas é aí que ele demonstra ter medo de agulhas. Irritada, ela tenta coletar seu sangue para o exame. Mas à medida que as coisas acontecem, ambos são repreendidos por estarem causando uma cena em público. Em seguida, Hydra recebe do chefe da guilda seu cartão a tornando oficialmente uma aventureira, mas ao ver seus status, Red fica surpreso por ela ter recebido a classe Arquimago, um rank de elite entre os magos. Nesse momento, ela decide pedir a Red para ver suas habilidades, assim ela poderia julgar como funcionam suas habilidades, caso o sistema de informações desse mundo funcione com ele, mas ao abrir sua guia status, ela é surpreendida como um sistema totalmente diferente, onde ao invés de ter seus níveis, ele possui uma animação com todos os nomes esquisitos que ele sempre grita. Isso a deixa frustrada, mas conforme ela continua assistindo, ela descobre que ele é o 5º membro, sendo um jovem rapaz vigoroso que valoriza os elos com as pessoas, e graças a isso, ele foi capaz de se tornar um guerreiro protetor dos elos, sendo capaz de usar vários equipamentos para proteger os laços de todos. De repente, ambos são interrompidos quando 2 aventureiros surgem lhes questionando sobre o que uma nobre decadente faz ali. Em resposta, Hydra pergunta quem são eles. Os 2 então dizem que são os mesmos que fizeram o teste contra o Golem. Ainda assim, Hydra diz a eles que jamais irá se lembrar de todos que rejeitou. Irritados, eles a chamam de convencida, mas Red tenta proteger, ao dizer a eles que ela pode até ser bocuda para algumas situações, mas no fundo ela é uma boa pessoa. Ainda assim, eles dizem que ela é uma covarde igual a seu pai. Irritada, Hydra se lembra das palavras de seu pai, onde ele a disse que não importa onde esteja, seu dever deve seguir sempre o caminho para guiar a magia para o bem das pessoas. Diante disso, ela diz a eles para se desculparem, afinal, não estão em posição de falarem mal de seu pai, quando nem sequer foram capazes de lidar com um simples golem. Irritados, todos se colocam em posição de batalha. Por sorte, Red intervém e propõe que usem seus laços de ódio para algo benéfico. Em seguida, ele guia todos até uma masmorra, onde o objetivo é ver quem derrota o chefe primeiro. Hydra então diz a eles que caso vença, eles devem se desculpar com ela, mas caso eles vençam, Hydra diz que fará qualquer coisa que eles quiserem. Confiantes,
Os dois decidem aceitar a proposta dela, pois essa masmorra é um ponto conhecido por eles, então será fácil chegar ao chefe e receber seu prêmio do acordo. Rapidamente, os dois partem pela bifurcação que evita os monstros fortes, mas uma voz estranha anuncia a nova forma de Red, que rapidamente é seguida por uma grande explosão que os deixam assustados. De repente, o som da explosão atrai todos os minotauros da masmorra, o que resulta em todos serem cercados, mas Red não perde tempo, e com sua habilidade de chute atômico, ele consegue derrotar vários. No entanto, Hydra diz a ele para usar a mesma arma gigante que derrotou o dragão. Sem pensar, Red convoca sua esfera Kizunas, para formar seu Masamune Kizuna Kaiser. No entanto, o tamanho da masmorra limita que o mesmo se mova. Sem saída, Red decide voltar à luta manualmente. Nesse momento, um minotauro surge atrás do mais alto, mas Hydra não hesita e através de sua dominação d'água, ela salva o esquisito. Surpreso, ele a questiona do porquê fez isso. Em resposta, ela diz a eles que seu pai jamais a perdoaria se não tivesse salvo uma vida. Mas também, não podem morrer sem antes se desculparem. Surpresos, eles a chamam de inimiga da simpatia. Em resposta, Red diz a eles que Hydra é mais uma beleza intimidadora do que simpática. Ao ouvi-lo, a garota fica envergonhada ao ser chamada de bonita. De repente, um grande monstro surge pronto para acabar com todos, mas Red diz que está sentindo a mesma sensação que tem quando ficava frente aos generais do Terminus em seu mundo, mas quando ele parte para o ataque, ele percebe que sua armadura é muito resistente. Isso faz Red dizer que quando Blue conheceu uma mulher e a levou para sair, ele logo descobriu que ela era um dos generais do Terminus, a General Rejectiondra, onde ela lhe disse que homens que se empanturram para fazer o dinheiro valer no buffet não prestam. Em resposta, o Azul a diz que não se interessa por mulheres que só exigem e não agregam em nada. Irritada, ela lança um ataque nele, mas Red surge lhe salvando. Em seguida, ele diz ao Azul que confia que ele irá vencer sua ex. Confiante, o Azul se levanta dizendo que uma rejeição pode ser superada por um laço ainda mais forte. Mas toda essa história fazem Hydra dizer a ele para ir direto ao ponto. Red então diz que juntos, eles usaram a super-elos, para que unindo seus laços, eles conseguissem destruir seu coração de gelo. Red então pede ajuda de todos presentes, e assim que todos se colocam em posição, Red faz o disparo de elos, mas devido à divisão que ainda sentem um pelo outro, o poder dos elos é neutralizado. Isso força Red a assumir a linha de frente, mas devido ao alto consumo de elo que já teve, ele fica exposto para um ataque que força seu traje a desativar, mas assim que ele desmaia, Hydra corre lhe ajudar, o que a deixa exposta para o boss. Por sorte, ao invés de fugirem, os dois decidem ficar e honrar a amizade que estão construindo. Surpresa, Hydra nota que julgou ambos de forma errada. Por sorte, esse gesto de ambas as partes é mais que o suficiente para restaurar a força elo de Red. Rapidamente, ele pede a todos para se unirem novamente, e assim que se reagrupam, um novo disparo de elos permite ao grupo vencer o grande chefe. No entanto, os três se perguntam do porquê estão parados daquela forma. De repente, um homem estranho surge do monstro. Rapidamente, o grupo leva o homem aos cuidados da guilda, onde Hydra e os aventureiros pedem desculpas um ao outro. No entanto, Red ainda se recusa a doar um pouco de sangue para seus estudos. Mas a bagunça de ambos permite que o homem saia vagando pela cidade, mas assim que ele se transforma novamente, duas figuras misteriosas surgem para lidar com ele, e assim que ele cai, ambos pegam o parasita que permitia ao homem se transformar. Em seguida, ambos retornam para a mansão, onde Poseidon pergunta a Hydra do porquê Red vai morar com eles. Em resposta, Hydra lhe diz que Red está quebrado por estragar as missões. Ainda assim, o mordomo a diz que ele é um homem no auge de seu vigor, mas Hydra lhe diz que Red não é esse tipo, pelo menos até ela se lembrar de antes. Mas enquanto ela se distrai ao lembrar de tudo, ela ouve gritos de Red que estava à beira de ter sua linhagem extinta. Nervosa, ela tenta o ajudar, mas de repente, a porta é aberta. E ambos são pegos em maus momentos novamente. Em seguida, a jovem garota se apresenta como Teutina Lys, a terceira princesa do Império Avalosta. No entanto, o cavaleiro atrás dela diz que irá executar ambos por expor a princesa a tal show, mas Teutina lhe diz que foram eles que entraram sem avisar. Então ele deve ser mais paciente, ou as pessoas não verão o herói com bons olhos. Em resposta, ele a diz que só precisa do seu amor, nada mais. Em seguida, a princesa lhe apresenta como Laugi Mist, seu guardião real. No entanto, ela pede a Hydra para que analise essa ferramenta mágica. Ao verem o estranho item, eles dizem que se lembram do homem que deixaram na guilda, mas logo depois ele sumiu. Em resposta, Lys diz a ambos que o homem está bem agora, mas ela fica contente em Hydra ter o derrotado. Em resposta, Hydra diz que não foi ela, mas sim Red que fez tudo, mas assim que ele iria começar a falar demais, Hydra lhe diz que eles nunca saíram vivos dali se ele abrir a boca.
Por sorte, a princesa diz que está tudo bem. Ainda assim, ela diz que precisa descobrir de onde está vindo o feitiço de privilégios, uma ferramenta mágica que amplifica a mana do usuário, permitindo que eles persigam seus maiores desejos. Confuso, Red pergunta como isso funciona. Em resposta, Liz diz a eles para imaginar que seu maior desejo seja conseguir mais ouro que possa contar, então essa pessoa receberia a técnica de transmutação de matéria, que transformaria qualquer coisa que tocar em ouro. No entanto, são habilidade que poucos foram capazes de usar, mas o artefato que investigam deveria fazer isso. Porém, ele transforma o desejo do usuário em sobrecarga, transformando eles em monstros. No entanto, Liz revela que suspeita que o cetro real possa estar envolvido. Mas como não tem provas, e o mago Shaolya tem apoio de outros membros da família real, ela precisa ser cuidadosa. Ainda assim, Liz diz a ela que está pronta para enfrentar sua família se for para proteger seu povo, e por isso, ela veio até a legítima família de arquimagos que guardam a magia. Contente, Hydra diz que irá lutar ao seu lado. No entanto, ela está contente que agora poderá matar 2 coelhos com uma cajadada. Por outro lado, Misty não gosta da ideia de um sem-modos como Red se unir ao grupo da princesa. Irritado, Red lhe desafia para um duelo, para que assim, ele possa provar que é muito útil. Agora do lado de fora, Liz diz para pararem eles, pois Misty, além de ser o maior espadachim, ele porta a mesma espada que o herói usou para selar a Rainha Mal. O que significa que ninguém nesse mundo possa derrotá-lo. Contente, Hydra apenas sorri. Ao mesmo tempo, Red faz seu show ao se transformar, mas diferente de Misty que nem liga, Liz fica encantada com sua misteriosa transformação. Ambos então partem um para cima do outro, mas à medida em que entram em combate, Red percebe que Misty se assemelha muito com os generais que já enfrentou, e diante disso, ele decide levar o show para algo maior, algo como seu Maximum Kaiser, o que deixa Misty sem reação ao ver o tamanho do desafio à frente. Mas do lado de dentro, Hydra lhe repreende por ter exagerado, o qual Red confirma que se empolgou. Por outro lado, a princesa fica encantada com tudo. Mas assim que ela chama por Misty de cima, o mesmo se irrita ao pensar que ela foi capturado por Red, isso lhe faz partir com tudo para cima do Zord, mas ao ver que a grande arma de Red não conseguia acertar Misty, Hydra pensa que essa armadura gigante só é útil contra seres do mesmo tamanho. No entanto, ao ver o quanto Misty deseja salvar a princesa, Red fica cada vez mais ansioso para se unir a eles, e diante disso, ele convoca sua espada de elos, e com um simples movimento, Misty saiu voando apenas pela onda de vento que a lâmina gera devido ao seu tamanho. Minutos depois, Misty decide permitir que Red se una a eles, assim poderia ficar de olho nesse poder estranho. No dia seguinte, o grupo se despede do mordomo, mas não antes de Red ser lembrado dos limites. Em seguida, o grupo parte para a cidade de Akalina, mas ao chegarem, o grupo nota que a cidade está muito quieta para um ponto de comércio. De repente, uma voz os aconselha a ficarem longe da cidade, pois todos têm ordens para não falar com estrangeiros. Confusa, Liz pergunta como o Lorde saberia que alguém conversou com um forasteiro. Em resposta, Hydra diz que sente uma barreira com mana distorcida na cidade. Ao ouvi-la, Liz logo nota que deve ser um feitiço de privilégio. De repente, um golem surge os atacando, mas quando Hydra diz que provavelmente é mais uma parte do feitiço de privilégio, o Lorde aparece se apresentando como Lolugard. Em resposta, Liz se apresenta como princesa, e diante de sua autoridade real, ela ordena que ele responda o que está fazendo. Em resposta, o Duque a diz que está aplicando ordem ao povo, e para evitar que cometam erros criminosos, ele apenas espalhou barricadas nos caminhos errados, para que assim, todos sigam o caminho correto. Irritado, Red lhe diz que isso são ações de um tirano que governa usando medo, não as atitudes de um bom líder que pega nas mãos deles, e mostra o caminho certo. Ainda assim, o Duque insiste em dizer que fez o certo. Essas palavras deixam Red irritado ao ponto de se transformar. No entanto, o Duque tem a vantagem total do lugar, o que impede que Red possa lutar normalmente. Ao ver a cena, Hydra logo percebe que tudo que está dentro da barreira permite ao Duque ver perfeitamente. Isso permite que ele encontre os pontos cegos de Red, o que impede que ele consiga lutar. Mas assim que Red tenta chamar seus Zords, ele é atingido por um golpe que desativa seu traje. Mas assim que iria receber um golpe letal, uma cortina de fumaça permite que o grupo escape. Em seguida, a mesma mulher diz a eles para terem ficado longe do Lorde. Em seguida, ela se apresenta como Grossa, a líder da resistência. Surpresa! Lisa pergunta se o Lorde não pode lhes achar. Em resposta, Grossa diz que o poder do Lorde é limitado à cidade, e como estão fora dos muros, eles estão a salvo. No entanto, após eles explicarem que estão atrás da semente de mana, Gross oferece ajuda a eles.
Ainda assim, Misty a questiona do porquê não foram embora ao invés de desafiarem o Lorde. Em resposta, Groz diz que alguns fizeram isso, mas muitos ainda amam essa cidade. Mas assim que ela pergunta se eles não possuem um lugar amado, Red paralisa ao se lembrar do Japão. E acima disso, a saudade de seus amigos e familiares que ficaram para trás. Diante disso, ele decide ajudar a resistência a recuperar seu lar. No entanto, ao elaborarem um plano para burlar a barreira, Red propõe que usem o Maximum Kaiser para destruir a barreira. Mas Hydra lhe diz que isso destruiria a cidade. Mas novamente, Red propõe que usem o Kaiser para chegar voando até a mansão, o que novamente destruiria a cidade com seu pouso. Ainda assim, existe uma opção, mas Hydra revela que pode ocorrer alguns contratempos, pois Misty pode acabar tendo alguma dificuldade para lutar junto a Red. Afinal, sempre que Red vai se transformar ou faz um ataque, sempre acontece algo incomum, mas Liz diz a Misty que caso ele se comporte, ele será bem recompensado. Ao anoitecer, as duas garotas vão aproveitar as termas, onde elas fazem uma rápida comparação sobre a diferença de seus dramas, mesmo possuindo a mesma idade. No entanto, Hydra questiona do porquê veio pedir sua ajuda. Em resposta, Liz lhe diz que sua determinação em recuperar o cetro real é um deles. Mas assim que ela sai, ela se depara com Red a caminho do banho. Sem hesitar, ela diz a ele que o banho está livre só para ele, o que deixa o garoto feliz e ansioso. Mas assim que pula na água, ele é surpreendido por Hydra que também se apavora. Por outro lado, Misty ainda irritado por ver Red receber atenção, ele decide sabotar o mesmo, e para isso, ele decide pegar sua chave elo de morfar. No dia seguinte, os dois vão enfrentar o Lorde, mas assim que tenta se transformar, Red nota que perdeu seu elo de transformação, o que lhe deixa exposto para um ataque que o joga para fora da mansão. Por sorte, Hydra não hesita e corre lhe salvar. No entanto, assim que ele desperta, ela diz timidamente que conseguiu curar seu corpo com magia, mas não conseguiu reiniciar sua respiração, então teve que ser manual. Ao mesmo tempo, Liz corre até Misty para ir embora, mas ele decide continuar sozinho, e graças à espada real do grande herói, Misty consegue realizar uma série de ataques em área através das várias formas que a espada possui. Ao ver a cena, o Duque logo reconhece a espada como a usada pelo grande herói no passado. Diante disso, Misty se lembra de seu passado, onde durante muito tempo, ele foi ignorado por não possuir mana, mas em certo dia, a princesa surgiu lhe oferecendo a oportunidade de usar sua falta de mana, mas quando ele a ignorou, ela lhe explicou que existe uma arma lendária que ao ser usada consome muita mana. Então ela drena toda a mana do usuário, o que a torna impossível de ser usada por alguém com mana. Surpreso, Misty a diz para parar, pois sempre foi rejeitado por ser diferente, então apenas quer ficar e morrer ali. Mas Liz de forma gentil, lhe diz que entende seu lado, e por isso, ela promete ficar para sempre ao seu lado. Motivado, Misty lança seu ataque, mas sua ousadia tem um preço alto, pois logo ele nota que a princesa ficou desprotegida, desesperado em perder a única pessoa que lhe foi boa. Misty corre para protegê-la enquanto recebe todos os golpes. Ainda assim, Misty a diz que irá conseguir uma brecha para ela fugir. Em resposta, Liz diz a ele que não estão sozinhos. Nesse momento, Red ressurge junto a Hydra para um contra-ataque. No entanto, Misty de forma orgulhosa recusa sua ajuda, mas seu movimento faz a placa elo cair, revelando que foi ele quem a roubou. Mas diferente do pensamento dos outros, Red diz que não lhe culpa por também querer se transformar, afinal, todo mundo já quis ser o Ranger Vermelho. Mas Liz lhe diz para ser verdadeiro. Em resposta, Misty revela que teve medo que Red virasse o novo herói, pois assim como o lendário herói, Red é um grande guerreiro vindo de outro mundo, e assim como ele, Red possui o potencial para empunhar a espada sagrada, mas ao mesmo tempo, Hydra passa sufoco para conseguir manter a barreira mágica por mais tempo. Por sorte, eles logo terminam seu drama, permitindo que Hydra chamasse o Raul. Já Misty finalmente decide unir forças com Red, e juntos, ambos partem para a batalha garantindo que um cubra os pontos cegos do outro. E graças à sua união, o Duque não consegue encontrar uma brecha para seu ataque, o que permite que Red e Misty consigam chegar até ele derrotando com o poder da amizade. No entanto, agora que o Duque se foi, a semente de mana perde o controle e começa a se expandir, pronta para destruir a cidade. Nervosos, todos entram em pânico sobre o que fazer, mas Red diz a eles que fazer inimigos ficarem grandes é rotina para ele. Em seguida, ele convoca seus Maximum Kaiser para a batalha, mas ao ver onde foi parar, Misty entra em desespero. Mas Red lhe parabeniza por se unir a eles. Em seguida, Red guia o Zord para levar o monstro para um lugar onde possam destruí-lo sem danos. De repente, o trio se surpreende ao ver que Red os levou para um lugar chamado Espaço. Em seguida, Red convoca a espada Kaiser para a batalha. No entanto, ele decide deixar a honra de usá-la para Misty, e por mais que se negue a aceitar a amizade de Red,
Mist decide empunhar a espada para comandar o Zord na batalha, e assim que desfere um único golpe, o monstro é derrotado ao ser partido em dois. Em seguida, eles voltam à Terra com o hospedeiro ainda inconsciente, mas Liz diz a eles que precisam remover a semente sem colocar a vida do hospedeiro em risco. E para isso, ela revela ser uma usuária da habilidade Privilégio, onde um grande lobo branco devora o hospedeiro para remover a semente. Ao verem a cena, inicialmente ambos ficam nervosos, mas logo se encantam com a fofura do grande lobo. No entanto, Liz diz a eles que seu privilégio permitiu que o lobo nascesse de seu desejo em destruir as sementes, o que a torna a principal ameaça a quem está produzindo essas sementes de mana. De repente, uma voz surge através de um grande sorriso maligno, onde uma onda de tinta faz com que um palhaço surja. Esse era Abu Dhabi, um demônio real. Confuso, Red pergunta o que é um demônio real. Em resposta, Liz revela que são os filhos da Rainha Mal que foi selada há 1000 anos. Ainda assim, todos ficam confusos sobre Du porque eles passaram tanto tempo escondidos. Mas resolveram se revelar justo agora. Em resposta, Abu Dhabi diz a eles que estão limpando todas as ameaças do mundo, e para isso, estão liberando suas sementes. Ao ouvi-lo, Liz se irrita ao descobrir que foram eles os responsáveis por perder sua mãe. Ainda assim, Abu diz que assim que suas sementes preencherem o mundo, sua mãe finalmente será liberta. Irritado, Red se transforma para lutar, mas isso apenas faz com que Abu decida convocar seus subordinados. Mas para surpresa de todos, seus subordinados eram todos da resistência, então apenas deu uma ajuda a eles, mas como qualquer demônio, claro que tem um preço. Irritado, Red parte com tudo para o ataque, mas Abu consegue se defender graças às suas mãos de apoio. Rapidamente, Liz envia Mist para ajudar Red, enquanto ela fica ao lado de Hydra para ajudar na remoção das sementes. No entanto, após remover algumas, Liz logo sente os efeitos de usar muito de sua mana. Preocupada com ela, Hydra diz para tentarem usar a espada para drenar a mana, mas Liz a diz para deixar os garotos focados em Abu, que ela mesma irá se esforçar para salvar as pessoas, mesmo que custe sua vida. No entanto, Abu diz a Red que se os elos das pessoas for igual ao desejo de proteger seu povo, isso é realmente engraçado, afinal, olha o que seus próprios desejos causaram. Ainda assim, Abu lhe diz que se realmente se importa com os elos das pessoas, ele deveria desistir de lutar, e parar de atrapalhar o elo que possui com sua mãe. Essas palavras deixam Red surpreso e confuso, afinal, ele entende bem que não importa o vínculo. Todos os elos são únicos e insubstituíveis, mesmo que venham dos vilões que um dia teve que enfrentar. No entanto, se esses elos ameaçarem os outros, ele sabe que deve tomar a decisão certa. Diante disso, Red parte com tudo para cima, mas as milhares de mãos impedem que tanto Red, quanto Mist, consigam lhe atingir. Ainda assim, Red determinado a proteger os elos, se levanta, e graças a isso, Abu reconhece que os guardiões do outro mundo são fortes, mas ele sabe que alguém assim sempre será um problema, igual ao grande herói. E para evitar futuros riscos, Abu decide dar um fim em Red, mas, quando iria levar o golpe final, Mist lhe empurra para longe. Surpreso, Red corre até ele saber o porquê fez isso. Em resposta, Mist orgulhosamente lhe diz que foi apenas um capricho seu. Mas ao vê-lo apagar, Red se lembra de quando perdeu a sexta integrante de seu antigo grupo, e isso lhe faz despertar sentimentos negativos, ao ponto de atacar Abu com uma fúria implacável. Mas mesmo que Abu tenha ficado surpreso por sua mudança, algo lhe assusta mais. De repente, vários tentáculos capturam os usuários das sementes. Ao ver a cena, Hydra logo reconhece como a magia usada pela maga Shawa, a portadora atual do cetro real. No entanto, ciente dos riscos de enfrentar a portadora do cetro, Abu decide que o melhor a se fazer é bater em retirada. Horas depois, Liz termina de purificar os demais da resistência, mas o acúmulo de mana força Liz a usar a espada do herói para liberar o acúmulo de energia mágica. Já Grossa agradece a todos pela ajuda. No entanto, Red comenta que Abu lhe disse que não tem misericórdia com seres de outro mundo. Em resposta, Hydra lhe revela que existem registros que citam que o grande herói era alguém do outro mundo. Surpreso, Red fica curioso para saber se ele conseguiu voltar. Mas quando ela diz que não há registros sobre isso, a maga real diz a eles para levarem a princesa de volta ao reino para tratar o excesso de mana. Em seguida, a maga real ativa o portal de teleporte, onde todos são transportados até o castelo de estudos da magia, ou melhor dizendo, a antiga casa de Hydra. Em seguida, a maga realiza a aplicação de um elixir para tratar da princesa, o que levanta uma suspeita em Hydra, mas Shu anota sua expressão de desconfiança. Ela então revela que andou estudando as sementes de mana, principalmente quando viu que todos da família real as possuem. No entanto, Shua diz que assim que revelarem de onde vem sua origem, talvez a realeza decida entregar as sementes sem resistência. Em seguida, ela os guia até seus quartos, mas no caminho,
Red a questiona se todos ali são magos. Em resposta, Shua lhe diz que todos ali são estudantes da magia, não meros magos que fazem festas de aniversário. Mas Hydra intervém na conversa. Ela revela que nesse mundo existem regras para o uso da magia, e caso queira aprendê-la, você é livre para isso. Mas se decidir criar artefatos ou estudar novas magias, é necessário uma certificação de licença dada pelo portador do cetro real. Em outras palavras, Shua é quem decide quem pode ou não usar magia avançada. Mas Shua revela a Red que ela garante que a magia permaneça nas mãos de pessoas qualificadas. No entanto, Hydra diz que o estudo da magia deve ser usado para permitir que artefatos mágicos ajudem no cotidiano das pessoas que não podem usar magia. Mas Shua a chama de tola, como seu pai foi. Ela revela que durante todo o tempo que seu pai portou o cetro, vários magos independentes do reino começaram a criar artefatos que resultaram em inúmeros problemas. Ainda assim, Hydra diz que isso não é motivos para controlar tudo. Em resposta, Shua questiona do incidente em que os camponeses usaram ferramentas para atacar os nobres, ou do caso em que usaram ferramentas de controle para escravizar demi-humanos, ou do caso em que usaram ferramentas não registradas para modificar órfãos os tornando armas vivas. Então, por esses e vários outros motivos, Shua diz que é necessário haver um controle supervisionando a criação de artefatos mágicos. Mas quando Hydra tenta falar algo, Shua pergunta a Red o que ele acha. Em resposta, Red a diz que está certa. Afinal, ferramentas mágicas nas mãos erradas podem resultar em desastres. Surpresa, ela convoca sua vassoura mágica para sair voando da academia. Afinal, ela não consegue acreditar que alguém como Red concordaria com as ideias de monopólio aplicados por Shua. No entanto, Red saiu voando atrás dela, mas ao ver que ela insiste em se afastar, ele decide saltar para cima dela, o que resulta em ambos caírem em queda livre. No chão, Hydra lhe diz que achou que ele seria o único a estar ao seu lado. Confuso, Red a diz que sempre esteve ao seu lado, mas ela lhe diz que ouviu que ele considera seu sonho difícil de realizar. Em resposta, Red a diz que realmente é, mas enquanto houver uma chance de sucesso, ele continuará lutando ao seu lado. Contente, Hydra fica feliz em ver que ele ainda acredita nela. Mas ao voltarem ao castelo, Red a diz que para um mundo melhor, devemos ouvir todos os pontos, e a ideia de licenciamento de Shua é algo bom, mas quando ela fica mal-humorada novamente, ele a diz que em seu mundo, é necessário licença para manusear itens perigosos. Ao ouvi-lo, Hydra concorda com a ideia de aplicar licença para o manejo de artefatos perigosos. No entanto, Red a diz para se unir a Shua, para que juntas possam aplicar uma maneira mais segura e livre de usarem a magia, mas Hydra lhe diz que jamais trabalharia com quem roubou a posição de seu pai. Em resposta, Red a diz que esse é mais um motivo para trabalharem juntas. Nesse momento, Hydra entende o real motivo pelo qual ficou tão triste ao vê-lo concordar com outra. Ela finalmente reconheceu seus sentimentos por ele. Algum tempo depois, Hydra fica pensativa sobre os cristais, mas como ainda não sabe o motivo de sua existência, ou como extrair a mana cristalizada, ela fica grata que ele tenha sido o responsável que a permitiu conhecer Red, mas ao afundá-lo na água, o mesmo traz Red até ela. Nervosos, ambos se desesperam para saírem de lá. Em seguida, Red explica que provavelmente ele veio parar aqui graças à distorção de elos, pois há segundos atrás, ele estava agradecendo Misty por tê-lo salvado. E logo seu morfador começou a brilhar lhe teleportando até o banheiro. Ele explica que isso aconteceu em seu mundo também, pois em certo dia, ele estava cercado por inimigos, mas a conexão que tinha com seus companheiros fizeram com que todos largassem o que estavam fazendo e viessem até ele. Surpresa, Hydra lhe diz que se o cristal reagiu à sua ligação com Red, então o cristal funciona à base de energia de elos. Em seguida, Red revela que o professor Petagoras, o criador das feras Kizuna e dos morfadores, lhe disse que o poder dos elos são uma energia universal que pode criar de tudo. Em outras palavras, Hydra entende que tanto seus trajes, quanto suas armas, são todas criados a partir da energia de elos. Em resposta, Red a diz que sim, pois o professor lhe disse que quando a atração de elos é forte, ela é capaz de quebrar os átomos dando espaço para a remodelação de algo novo. Ao ouvi-lo, ela pergunta se ele não poderia voltar ao seu mundo com esse poder. Em resposta, Red a diz que não sabe se os elos podem cruzar dimensões. Curiosa, Hydra vai até a porta para aplicar uma trava mágica. Em seguida, ela se dirige até Red, onde lhe diz que espera que ele não esteja com sono, pois hoje irá descobrir tudo sobre os elos. Nervoso, Red a pede para ser gentil. No dia seguinte, ambos mal conseguem se encarar depois de tudo o que aconteceu, mas tudo piora quando a princesa nota, e lhes perguntam se uniram laços. Em seguida, todos se apresentam frente ao rei, onde lhes conta tudo o que descobriram, mas assim que ela revela que possui habilidade para lidar com eles, ela pede permissão para continuar. O rei então permite que ela prossiga com sua missão, mas quando um dos conselheiros diz que não é prudente,
O rei os relembra que essas sementes podem levar ao renascimento da rainha Mal. No entanto, o primeiro príncipe propõe que usem as sementes para subjugarem os semi-humanos, os tornando servos do reino. Em resposta, Lys diz a ele que seria tolice incorporar as sementes ao exército, pois os filhos de Mal possuem controle total sobre elas. Ainda assim, o príncipe insiste que podem modificá-las para benefício do reino. Nesse momento, Shai revela que já está estudando para tal fim. Ao ouvi-la, o rei anuncia que as sementes entregues de boa fé serão dadas à academia para estudo, já aqueles que se recusarem a entregá-las, ficará a cargo de Teutina para destruí-las. Em seguida, Hydra vai até Shua para saber se ela realmente apoia essa ideia. Em resposta, ela diz que não pode dizer não à realeza. Então o melhor que pode fazer é garantir que estejam o máximo possível sob controle do reino. Ainda assim, Hydra, de forma envergonhada, oferece a Shao um relatório de ideias de como pode aplicar as regulamentações, sem que acabe ferindo os direitos das pessoas, mas que contenham seus ideais, e a supervisão que ela tanto busca. No entanto, Shua diz para não lhe empurrar seus ideais, mas se pretende lhe agradar, ela tem outra ideia, mas por ora, seu projeto vai servir. No dia seguinte, o grupo parte rumo ao deserto, onde vão atrás dos antigos elfos que vivem na Floresta do Sol para saberem mais sobre o herói de 1000 anos atrás, e após longas horas de uma densa viagem pelo deserto escaldante, o grupo finalmente avista uma floresta de cactos gigantes. Mas ao chegarem na floresta, Hydra revela que todo o deserto já foi uma grande floresta, mas há 1000 anos, a rainha Mal transformou tudo em deserto. No entanto, Lys diz a ela que ali está mais fresco que o deserto. Contente, ambos removem seus mantos, revelando seus novos trajes de batalha, mas é aí que Hydra acidentalmente encosta em um cacto, resultando em um pequeno furo. Mas para Red, isso era o fim do mundo, e para lidar com tudo, Red coloca em seu dedo um curativo Kaiser, disponível em todas as lojas desse universo. No entanto, Hydra se apavora ao notar que ele colocou esse estranho anel em seu dedo anelar, mas de repente, Hydra é capturado por um Tarzan do deserto. Rapidamente, Red corre atrás dela, mas sua transformação atrai muitos cactos até ele. Ainda assim, ele decide ir correndo, deixando Mist e a princesa para lidarem com os elfos. Por sorte, graças à sua espada milenar, Mist consegue neutralizar todos os elfos que estavam ao seu redor, mas assim que as manda abrir o bico, uma poderosa elfa surge. Essa era Madame Rania, e para surpresa deles, ela possui um artefato que falava igual aos que Red possui. Nesse momento, ela usa uma moeda para ativar seu artefato, fazendo com que uma estranha junção de blocos a rodeie, o que resulta em uma transformação semelhante ao que Red usa. Ao mesmo tempo, Red tenta de tudo para alcançar o elfo e Hydra, mas ao ver que ele não iria conseguir, Hydra decide testar sua pesquisa noturna com Red. Por sorte, sua pesquisa se mostra bem útil, resultando no sucesso do resgate. De volta a Render Esfinge, Lys nota que o poder que os elfos possuem são como os de Red, e não como as sementes de mana. Ao ouvi-la, Rania se irrita, e a diz para não comparar seu poder com essas sementes de mal. Ciente que o lugar não é bom para lutar, Mist decide pegar Lys para recuar, mas no caminho, Rania diz a eles que esse poder foi dado pelo antigo herói. Nesse momento, Mist a pergunta se é uma guerreira de outro mundo como Red, mas Rania não liga e segue seu ataque. Ainda assim, Mist a questiona se ela possui um golem gigante. Confusa, ela pergunta sobre o que ele está falando. Mas antes que ele fale algo, ela recua ao notar que a espada absorve mana. E assim que ganha distância, ela lança uma grande bola de fogo neles, o que força Mist a bloquear o ataque. Mas quando ela viria com outro, Mist pega Lys para saírem voando. No entanto, Rania também possui um modo de voar, e assim como Red, seu modo de voo pode lançar ataques em pleno ar, mas quando ele se esforça para bloquear os ataques, ele acaba exposto para ela. Ainda assim, Mist determinado a proteger a princesa, prepara seu maior ataque, mas assim como ele, Rania também decide evoluir seu nível. Mas quando ambos iriam colidir seus ataques, Red faz sua entrada triunfal com seu Megazord para encerrar a luta. Surpresa! Rania fica sem entender ao ver o gigante golem que surgiu do nada. Mas assim que ela avista Red, ela desativa seu traje esfinge. Mist então lhe pergunta se a conhece, pois ela disse que seu poder veio de outro mundo. Em resposta, Red lhe diz que não. No entanto, Rania pergunta a Red se ele é o herói citado na profecia. Confusos, todos ficam perdidos, mas ela diz que a profecia citava a chegada do lendário Guerreiro Vermelho, que salvaria os elfos e todo o mundo. Em seguida, ela corre até ele, e junto às demais, ela se curva enquanto se desculpa por sua grosseria, e lhe diz que aceitará qualquer punição. Em seguida, o grupo é levado até a Vila dos Elfos, onde Rania, de forma meiga e delicada, se apresenta como a futura chefe dos elfos, mas ao verem seu show, Lys e Mist se perguntam o que aconteceu com a elfa de minutos atrás. No entanto, o grupo é levado até uma tumba,
onde todos ficam surpresos ao verem que realmente existe a profecia, e diante de um entalhamento de mais de 1000 anos, Hydra lê que quando um grande perigo cair sobre a floresta, o guerreiro vermelho de outro mundo aparecerá, evitando o desastre e trazendo a paz. Ao ouvi-la, Red pergunta que perigo é esse. Em resposta, ela diz que o Lord Azir da cidade de Kuka é um portador da semente, e após seu pai ter morrido em uma rebelião, ele assumiu o posto de Lorde, e graças a seu novo posto, ele exigiu que os elfos lhe entregassem um homem, e jurassem servidão, mas como se negaram, ele usou sua semente para controlar o deserto, e mesmo que tentasse lutar contra ele, ela não tinha como enfrentar seu domínio sobre o deserto. Ainda assim, Rania, ciente que elfos e humanos não se dão bem, ela fica receosa em lhes pedir ajuda. Mas para sua surpresa, Redia diz que irá ajudar seu povo, afinal, mesmo que sejam elfos ou tenham acabado de se conhecerem, eles já possuem um elo que deve ser protegido. No entanto, Redia questiona sobre como era esse profeta que espalhou a profecia do guerreiro. Em resposta, ela lhe diz que sabe apenas que as histórias diziam que, assim como o primeiro homem, o profeta era membro do grupo do herói. Mas o ancião pode saber de algo. No entanto, ele está dormindo há séculos. Ao ouvi-la, Red diz que sempre que ouve sobre profecias, ele se lembra de uma certa alguém. Em seguida, o grupo recebe uma aula de alguns truques que os elfos usam para serem únicos. Por outro lado, Red a questiona do porquê ela está sozinha. Em resposta, Rania lhe diz que ao ver como eles estão, ela se lembrou que já foi próxima a um humano. Ao ouvi-la, Red pergunta se esse humano era Azir. Surpresa, ela pergunta como ele soube. Em resposta, ele a diz que notou como ela ficou quando todos ficaram bravos ao ouvirem seu nome. Ciente disso, ela lhe diz que da próxima vez em que o ver, ela irá deixar seus sentimentos de lado para lhe derrotar. No entanto, Red diz que após isso, ambos podem encontrarem o perdão e voltarem a serem amigos. Surpresa com suas palavras, ela lhe diz que isso é impossível. Mas Red diz que não, pois em seu mundo, ele teve que enfrentar um amigo que cresceu com ele, alguém que era praticamente seu irmão. Mas depois que lutaram com tudo entre eles, ambos conseguiram entender os sentimentos um do outro, o que permitiu que reconstruíssem seus laços de uma forma ainda mais forte. Ao mesmo tempo, Hydra pergunta aos demais para onde foi Red, mas assim que Misty lhe dá uma direção, Hydra fica furiosa de ciúmes, mas ao se aproximar deles, ela ouve que Red está contando sua história, onde ele se tornou órfão ainda criança, mas em certa noite, um homem chamado Daigo surgiu lhe convidando para morar com sua família. Esse era o melhor amigo de seu pai. Daigo então lhe levou para casa, onde ele conheceu sua família, e para comemorar sua chegada, Daigo plantou uma muda para simbolizar os novos laços entre eles, e graças a isso, ele e Kyohiro se tornaram grandes amigos, mas com o passar do tempo, ele começou a sofrer bullying na escola por ser um aluno transferido. Por sorte, Kyo sempre vinha lhe salvar, e com o tempo, ambos ficavam cada vez mais próximos, pois sempre, um estava ao lado do outro. E graças à ajuda que Kyo lhe oferecia nos estudos, ele conseguiu entrar no mesmo colégio que ele, e mesmo nesse tempo, ambos continuavam sempre unidos para superarem qualquer desafio que surgia, mas em certo dia, tudo mudou, quando os exterminadores de relacionamentos surgiram, e nesse dia, ele se tornou o Kizuna Vermelho pela primeira vez, mas mesmo assim, ele ainda se esforçou para continuar sua relação de irmandade com Kyo, mas mesmo que tentasse, o tempo que começou a passar fora, fez com que todos desconfiassem que algo estava acontecendo. Mas em certo dia, ele desmaiou graças à batalha. Ainda assim, ele tentou inventar uma desculpa, mas ao ver que a árvore tinha secado, Red entendeu que as coisas iriam mudar. E bom, ele estava certo. Nesse dia um novo exterminador surgiu, e graças a ele, todos os laços positivos que as pessoas tinham, foram substituídos por incerteza e inveja. Irritado, Red convoca os demais Kizunas para a batalha, e sem demora, todos se transformam. No entanto, a batalha contra o novo exterminador foi muito complicada para eles, mas ao voltar para casa, ele notou que Kyo também estava ferido. Nesse momento, Kyo se revela o quinto exterminador. Ainda assim, Red lhe diz que ele está sendo usado, mas Kyo lhe responde dizendo que essa é sua vontade. Afinal, desde o começo, ele sempre esteve em seu caminho, pois seu pai se importava mais com seu futebol do que um pianista certinho. Além dele, sua irmã também lhe via com bons olhos, e por isso, seu único desejo é cortar todos os seus laços com ele. Mas assim que ele cai, traidores lhe jogam um artefato para lhe transformar em um exterminador. No entanto, Red consegue resistir à transformação, e graças a seu desejo em proteger seus elos, ele usa o bom e velho diálogo entre irmãos para se resolverem. No entanto, Kyo já havia disseminado o caos o suficiente nas pessoas, e graças a isso, Traidoriz consegue ativar a evolução de sua próxima forma,
Por sorte, seus amigos logo chegam para lhe ajudar, e juntos, o quinteto ativa seu Maximum Kaiser. E diante a uma grande batalha de animação computadorizada, Red junto a seus amigos partem para a batalha, mas por algum motivo, um terceiro indivíduo surge os interrompendo, e graças a isso, eles conseguem derrotar Kyo e restabelecer a ordem em toda a cidade. No entanto, mesmo que eles tenham voltado a serem como antes, ainda ocorreram alguns incidentes, principalmente quando Red conversava com seu pai adotivo ou passava conselhos para sua irmã caçula, e isso ainda iria perdurar por mais 3 incidentes, até que Kyo finalmente voltasse ao normal. No entanto, o grupo é surpreendido quando Liz e os demais recebem uma carta que os aprisiona, assim como as prisões dos vilões em SPD. E se quiser saber a continuação, comentem Red, deixem o like e inscreva-se para mais. Por hora assistam ao vídeo recomendado pelo canal. Até breve, meus lendários heróis de outro mundo.